agora sim, a gente vai falar de Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. O que o Barroso andou falando com esse discurso corporativista que ele adotou desde que assumiu essa presidência? Custo do judiciário é com frequência lembrado e o judiciário de fato tem um custo relevante. Custamos 132 bilhões e 800 milhões ao país, 1,2% do PIB. Mas aqui faço algumas observações. A primeira, este custo inclui o Ministério Público e inclui a Defensoria Pública. E o percentual vem decrescendo ao longo dos anos. Em 2009, o Poder Judiciário da União representava 4,83% do orçamento fiscal. Em 2025, ele será de 2,93%. O valor arrecadado pelo Judiciário em 2024 foi de 56 bilhões e 740 milhões, ou seja, 52% do custo do Judiciário é arrecadado pelo próprio Judiciário. Com duas observações importantes. A União, os estados e os municípios não pagam pelo uso do Judiciário, nem taxa judiciária, nem custas. E, além disso, 50% dos processos, num país ainda pobre, tramitam em gratuidade de justiça. Portanto, em verdade, o judiciário brasileiro, ele subsidia a atuação judicial da Fazenda Pública e de todas as pessoas pobres brasileiras. Olha só, primeiro é preciso dizer o óbvio, que às vezes foge no debate público. O Barroso não ia precisar se justificar, ficar defendendo o Poder Judiciário contra as críticas de altos gastos, se o Poder Judiciário no Brasil botasse bandido na cadeia. É tão simples quanto isso. As críticas ocorrem, em geral, por causa disso. Porque o STF libera, na percepção da população brasileira, corrupto, lavador de dinheiro, autor de crime, de peculato, traficante, bicheiro. É isso que a população percebe que acontece. É por isso que as críticas em relação aos gastos são redobradas. E, obviamente, quando você vê que é um país pobre, como o Barroso está dizendo, e que o Poder Judiciário custa bilhões de reais, e os ministros estão lá comendo lagosta e participando de evento internacional, em Roma, em Madrid, bancado por empresário, às vezes que foi aliviado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com toda essa promiscuidade que existe entre os poderes, entre os segmentos mais abastados da sociedade, como no Gilmar Palusa, inclusive. Evento depois do qual vai lá o organizador e alivia o presidente da Câmara de um processo, de uma investigação, mandando até destruir prova sobre envolvimento de Arthur Lira com kit robótica, etc. Então, são esses elementos que levam às críticas. Aí o Barroso ignora todos esses elementos e tenta ali fazer uma explicação técnica, matemática, falando que o Poder Judiciário arrecada dinheiro, Duda Teixeira. O que você entendeu disso aí? Arrecadar é complicado. A gente ouviu o presidente do STF falando isso, porque não é função do judiciário arrecadar dinheiro. O judiciário não é Receita Federal, né? A função do judiciário é fazer justiça. Isso de apresentar os valores aí, não deve ser esse o critério para julgar o poder judiciário. E aí, se a gente for levar isso a sério, bom, a Lava Jato tinha, nas condenações, conseguido trazer de volta vários dos valores, né, que tinham sido roubados para os cofres públicos. Esse judiciário que está aí enterrou toda a Lava Jato. Dias Toffoli, ministro do STF, perdoou aí dezenas de bilhões de reais de multas que estavam para ser pagas para o judiciário, né? Será que o Barroso colocou isso na conta, né? Poderia ter arrecadado muito mais se a gente fosse pensar por aí, se fosse reverter as medidas
do Dias Toffoli. E aí ele fala dessa questão da gratuidade, né, como se os pobres do Brasil fossem os principais clientes do judiciário. Aí, para começar, tem um probleminha que o critério é muito frouxo, tem muita gente usando o judiciário brasileiro sem necessidade, né? Em vários casos seria até melhor que se cobrasse por esse serviço. Agora, o brasileiro sabe muito bem para quem que serve o judiciário, né? O judiciário no Brasil, ele serve aos corruptos, aos grandes empresários, aos políticos que desviam dinheiro. Essa é a gente que principalmente se usa do judiciário brasileiro. Estou falando principalmente também do STF. O pobre paga a conta porque o dinheiro do judiciário brasileiro é uma quantia fixa, né? Esse 1,2% que sai já calculado do orçamento da União, mas usa muito pouco o recurso do judiciário. Então, essa causa que o Barroso está levantando aí, no fim, é uma causa perdida. Duvido que o brasileiro vai escutar isso e achar, não, está super certo, o judiciário nosso está super economizando dinheiro e super vale a pena a gente pagar esse valor aí que ninguém está pagando, obviamente, de maneira voluntária. Até parece que o brasileiro vai falar, tá, Barroso, então tá, desculpa aí, né? Barroso também relembrou o 8 de janeiro e afirmou que não há lugar na democracia para quem não quer seguir as regras. Barroso, como é que fala isso? Até José Dirceu está impune, graças ao Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado, com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores. Só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Tem lugar para corruptos, lavadores de dinheiro, autores de crime de peculato. Esses aí têm tido um lugar, inclusive, de destaque nessa suposta democracia brasileira. E tem mais um trecho do Barroso, pode soltar na pressa, produção. Aqui estamos, os presidentes dos 3 poderes. O presidente Lula, que foi eleito com mais de 60 milhões de votos. O presidente Davi Alcolumbre, eleito com consagradores 73 votos em 81 senadores. E o presidente Hugo Mota, segundo candidato mais votado na história da Câmara dos Deputados, com 444 votos em 513. E gostaria de modestamente dizer que eu mesmo fui eleito com 10 dos 11 votos que participaram da eleição. E o voto que não foi em mim, foi o meu mesmo, queria dizer. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. Muito bem, tá aí o Barroso, quer complementar, Duda? Ele faz essa brincadeira de que ele foi eleito porque a presidência do STF tem uma eleição ali, mas é uma coisa puramente protocolar, é uma formalidade, né? Geralmente, aliás, sempre o ministro que está há mais tempo e que nunca foi presidente da casa que acaba sendo eleito. Então é isso que ele diz ali. Agora, é um fato que os ministros do STF misturam muito as funções de um cargo público de juiz, que é a função que eles têm, com as funções de um cargo político eleito, né? Você vê aí ministro fazendo quase promessa de campanha, né? Ou diz qual é o programa que eles têm, ou ficam buscando
buscando aprovação popular nas medidas que eles tomam. Tanto é assim que as pesquisas mostram que um número altíssimo de brasileiros, acho que era 40 e tantos %, que acham que os ministros do STF são um cargo político como qualquer outro, né? Isso já foi mostrado. E muitos deles veem a coisa dessa maneira. Seria bom para o país que os ministros do STF realmente entendessem que não são políticos e que são meros juízes. Às vezes adoram fazer articulação política com o poder da caneta de ministro do STF na mão, com o poder da toga, né? É o mundo ideal, evidentemente, para figuras como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e outros.